Boa noite, tudo bom, pessoal? Eu sou Thaís Salvarenga, fundadora da ONG Nosso Olhar e do portal de conteúdo Chique Suas Marias. Estou entrando agora ao vivo para a nossa próxima live, que começa já já, em um minutinho, com a Kiki Faria, querida amiga, como eu falei há 5 minutinhos atrás. A gente vai falar de corpo em movimento nessa quarentena. Então, eu vou esperar todo mundo entrando, já tem gente entrando, pra gente dar Débora entrando, Val. Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindas para mais uma live. E lembrando que essa semana a gente teve uma live com a Marcela, do Papinhas Fora de Série, que a gente não conseguiu fazer ela, porque ela estava na praia e aí a conexão não estava boa. A gente está testando a conexão dela para a gente fazer uma nova data. Possivelmente ela marque, ela grave alguns vídeos e a gente vai estar postando, tá? Mas fiquem atentos porque a gente vai marcar uma nova data, tá? Ela talvez volte para Santos essa semana e a gente vai comunicar aí nas nossas redes sociais, viu, pessoal? Peço desculpa mais uma vez, ela tentou se conectar, algumas pessoas acompanharam e a gente não conseguiu seguir. Ela estava caindo muito. Então, aguardem que a gente deve marcar uma nova data, tá bom? Vou esperar a Kiki aqui entrar, querida Kiki Faria, que aceitou essa primeira live pra gente estar levando conteúdo bacana para todo mundo nessa quarentena. Vamos esperar a Kiki entrar nesse momento aí que todos nós estamos em casa com a nossa família e é importante a gente entrar numa nova, se adaptar a essa nova rotina. Então, o que a gente quer conversar hoje é sobre essa rotina, né? Como a gente pode trabalhar o corpo em movimento na rotina familiar, com as crianças que têm alguma questão, né? Alguma deficiência. Então, a ideia hoje dessa live, quem quiser, a gente já tá com algumas perguntas aqui listadas, por isso que eu tô olhando para baixo. Então, a ideia é que a Kiki dê algumas... nossa querida Carlinha, bem-vinda, linda, na nossa live. Tudo bom? Oi! Peraí que Kiki tá entrando aqui, tá, pessoal? Tudo bom, gente? Oi! Como é que tá o som? Olá! Linda! Passou até um batom. Eu tô com cara de mãe, como sempre. Ai, querida. Claro, Que tá legal aqui? tá legal. Pessoal, tá todo mundo escutando a Kiki? Tá todo mundo me escutando? Se alguém puder... Legal. Se o pessoal puder... Gente, Melhorou? então, às vezes... Kiki maravilhosa! A Carlinha tá falando aqui, caminhos como tá. Pessoal, às vezes Legal. eu não falo o nome, porque às vezes o arroba de vocês me confunde. Então, se eu não falar o nome de todo mundo, desculpa, porque alguns eu conheço, né? Que é tanta gente, né? Então, assim, Gente, né? desculpa se eu não falar o nome de todo mundo. Mas olha, pessoal, mais uma vez é a primeira live da Kiki, é isso? Tô vendo com vocês. Tem algumas pessoas aqui, eu também comecei com essa live, o pessoal sempre me pede. A Marcelinha Papinhas Fora de Série entrou. Bem-vinda, Mar! Já contei pro Eu pessoal. sou tímida. Ela é tímida. Ô, Mar, você acabou de entrar, acabei de falar pro pessoal aqui há pouco que a gente vai marcar uma nova data da nossa live que não deu certo, tá? Já dei esse recadinho, tá? A Carlinha tá falando que você tá debutando na live. Gente, ó, 3 minutinhos o pessoal vai entrando, né, Kiki? Tem gente às vezes que tá... Isso. Andréa Barbie entrando. E boa noite, boa noite. Gente, mais uma vez, Belezinha. mais uma live começando. Kiki Faria, linda amiga, pessoa do bem. Nos encontramos em alguns momentos, né, Kiki? Já conversamos bastante. Com muita gratidão que você vem aí contar um pouquinho pra gente, pros seguidores aí da ONG Nosso Olhar, Chique Suas Marias. O que a gente pode falar nessa quarentena do corpo, do movimento? Muitas perguntinhas aqui de dicas. E a ideia, né, que é a gente falar para a família nessa nova rotina, e tanto para famílias como típicas e atípicas, né? Nessa nomenclatura aí que a gente sabe que se utiliza, como que a gente pode trabalhar o corpo em movimento. Então, algumas perguntinhas já aconteceram, eu vou deixar você abrir e ficar à vontade. Vou aqui mediando, também trazendo perguntas. A gente sempre deixa esse vídeo lá no nosso Stories, depois a gente joga para o IGTV.
Então, se dúvidas ficarem, a gente depois faz um novo vídeo. Então, a ideia é que a gente tenha sempre dúvidas para estar convidando cada vez mais muita gente, trazendo vocês sempre aqui no nosso canal. Tá bom? Obrigada por aceitar o convite, viu, querida? Eu agradeço. Muito bacana. Eu estava pensando que é engraçado, um pouco é engraçado, que se a gente fosse voltar 3 meses atrás, a gente estava meio em guerra com a tecnologia, né? A gente estava pensando, não, a gente tem que se afastar um pouco das telas. Eu mesmo fiz uma palestra no meio da natureza, falando sobre brincar mais, pegar na terra e mais a natureza. E agora a natureza nos colocou guardadinhos dentro de casa e a tecnologia agora está sendo o nosso aliado para estarmos juntos, para conversar. Acho que é muita reflexão, né? Reflexão, né? Nesse momento. Para buscar informações, para ver os pais que estão longe, um amigo, estudar, trocar ideias. Então, por aí a gente, só por essa pequena reflexão, a gente vê que a gente não sabe de nada. Exatamente. E que quanto mais flexíveis nós formos com a nossa vida, mais teremos oportunidade de passar de uma maneira mais leve e mais suave, porque os desafios são constantes. A gente acorda tem um desafio. E agora a gente está enfrentando um desafio como humanidade, né? Exatamente. Hoje eu tô mais tristinha porque soube que 2 pessoas faleceram do COD, 2 pessoas mais velhas, né? Uma na Itália e uma aqui em São Paulo. Então, a gente precisa refletir muito e estar junto. A Carlinha está aqui. Cliquem no coração no canto direito para a live aparecer para mais pessoas. Clique no coração. Vou clicar. A dica da Carlinha aqui. Clica no Onde é o coração? coração. Essa Carlinha... A gente... clicar aqui nos corações que estão aparecendo? Tem um coraçãozinho aqui do lado direito, que toda live que eu escuto, eu fico tum, 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 para chamar mais pessoas. É um jeito que o robô entende que é importante e aí chama mais pessoas. Fica mais visível. Olha que lindo, estão saindo vários corações. E é lindo de ver, né? Olha, explodindo! Estamos explodindo! Que nem a Maria Clara fala, like, 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 mamãe. Gente, eu vou abrir aqui. Eu vou abrir agora com algumas perguntas e vou deixar muitos corações. Obrigada, pessoal. O pessoal aqui mandou dicas para nos movimentarmos nesse momento de quarentena, dicas de horários para a gente se movimentar, dicas de como a gente pode trabalhar essa atividade de psicomotricidade com algumas crianças, de que forma, já que algumas já têm aí uma ligação com alguns profissionais, dicas principalmente dessa rotina, de como a pessoa às vezes que era sedentária, está na rotina agora, pode se movimentar, de como crianças com deficiência e suas questões podem se movimentar com cuidado, né? Porque a gente tem os teleatendimentos, né, Kiki? Mas a gente sabe que às vezes, dependendo da deficiência, a gente precisa ter o profissional perto, então sem riscos. As perguntas estão girando em torno disso, né? De como se moldar nessa rotina, né? Queria que você falasse, se o pessoal fosse mandando mais perguntas, eu vou aqui interagindo, mas abro a palavra para você dentro desse caminho. Eu vou me apresentar rapidamente, então. Eu sou profissional de educação física, me formei em 1998 e fui uma criança de muita atividade física e muito esporte. Sempre gostei de nadar em árvore, correr livremente nos pastos. Meu pai mora num sítio, então tive sempre esse contato com a natureza. Tá sempre um pouco difícil também tá guardada. Eu não uso a palavra isolada, eu uso a palavra guardada. Eu fui bailarina clássica. Eu fui bailarina clássica, é isso mesmo. Para as pessoas que precisam de mais cuidado. Então, lá atrás, eram as gestantes, nas grandes academias. Então, eu comecei a trabalhar com gestantes, só que em 2007 eu me cansei de estar em grandes academias, onde todo mundo era todo mundo. Tudo era igual, não tinha respeito à individualidade, a histórico esportivo, emocional, nutritivo dessa pessoa. Então, eu saí e montei uma empresa chamada Gravidez Ativa,
comecei a trabalhar com gestantes, somente pequenos grupos e personal. E em 2011 eu engravidei, e aí foi uma grande guinada na minha vida que nasceu a Angel com T21. E abriu um novo universo, eu não sabia que ela tinha T21, essa história muitas pessoas já passaram, é conhecida, né? Sim. Da maior parte das famílias, um novo universo, e tudo bem, vamos conhecer esse novo universo. Mas a Angel, eu coloquei esse nome nela, né? Ela virou um anjo, ela ficou pouco tempo com a gente. E mesmo assim, ela me trouxe muitos ensinamentos. E eu quis dar um significado à vinda dela, fazendo uma das coisas que a gente mais gostava de fazer. Eu lia muito quando criança e comecei a ler para ela a barriga e lia para ela o tempo todo. Uma das últimas coisas que a gente fez juntas foi ler a leitura. E para dar um significado à vinda dela, eu e meu marido montamos a Biblioteca Itinerante do Amigos da Angel, a BIA. Leva leitura, inclusão, amizade nos parques de São Paulo e já faz 5 anos. Só que não estava legal, tinha alguma coisa faltando em mim. Algo não estava legal. Então, fui estudar síndrome de Down com o Dr. Zan, lá no CPEC. E aí sim, um dia eu acordei com um estalo. Que eu tive a grande ideia de juntar as minhas duas grandes paixões. E fazer disso uma missão. Então, assim nasceu o Ampliar Movimento, treinamento adaptado, inclusivo e afetivo para pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down, síndromes genéticas. E assim continuei estudando e aqui estou nesse momento com vocês. Então, para a gente falar sobre movimento, que é algo que eu amo e que eu pratico muito, a gente vai voltar mais um pouquinho para trás. A gente estava conversando sobre rotina e como é importante a rotina para as famílias, para as crianças e para nós. Sim. Eu estava pensando que, assim, falando da minha experiência nessas 2 semanas, foi muito esquisito não poder sair, não poder praticar um esporte, não poder ter contato com as pessoas. Eu sou uma profissional que gosta de estar tocando, de corrigir, né? E ficar em casa, sou só eu e meu marido. Só que a grande maioria das pessoas são famílias, pai, mãe, crianças que foram arrancadas de sua rotina. Sim. E se para a gente é difícil, imagina para as crianças. E estamos confinados em lugares pequenos. A maioria das pessoas não pode nem descer com as crianças do prédio para brincar nos espaços porque está proibido. Então, como a gente vai dentro desse caldeirão de novidades? É home office, é criança, homeschooling, criança brincar. Como a gente vai inserir atividade física nisso? Sendo que quando a nossa rotina anterior, muitas vezes já era difícil. Não era? Muito. Imagina eu com 3, Chico e as Marias. A loucura. São 5 rotinas que você agora tem que colocar no mesmo ambiente. Como administrar tudo isso, né? E são muitos desafios. E o que eu penso nesse momento é que a gente não pode cobrar muito. A gente veio de uma vida de rotina. Quantos anos a nossa rotina? E de repente mudou. Então a gente ainda está se adaptando. Então, dentro disso, dessa adaptação, vai chegar também um momento em que a atividade física vai entrar. E a gente não pode esquecer que a atividade física é uma parte do exercício físico. O exercício físico é aquele que tem modalidade, tem tempo para começar, tempo para terminar, objetivos. E a atividade física é qualquer movimento que a gente faz que gasta energia. Por exemplo, eu falando com as mãos agora, estou gastando mais energia do que você paradinho me olhando. Então, a atividade física, não briguem comigo, mas é varrer um chão, é lavar uma louça, esfregar alguma coisa. Isso é atividade física. Antes, se a gente não estivesse nessa condição, eu falaria, atividade física é ir a pé buscar um pão na padaria, é subir alguns lances de escada. Bacana. Não tem nem isso. A escada, aliás,
para quem não estava acostumado a subir e descer e tem a grande ideia de falar, nossa, agora eu vou treinar, fazer meu treinamento na escada. Esse não é o momento de ter um acidente doméstico. Então, quem não estava acostumado a treinar a escada, subir e descer na escada do prédio, a escada de segurança, não é o momento de começar a fazer isso. Talvez com muita parcimônia. Então, aqui eu tô falando... Hoje o Chico varreu a casa. Cheguei, eu tava aqui num call. Quando eu olhei, acho que não postou ainda não, eu mandei pra tela dele. Ele tava, e aí a pequenininha minha de 2 anos, a Maria Antônia quis pular, fizeram uma brincadeira, e ele pegou o pano e ficou aqui varrendo e trabalhando a destreza dele com a mão, né? Trabalhando ali aquela movimentação. É. Isso aí. É isso, e eu fotografei e falei, olha aqui, pra TO dele, ele segurando, né? Ele também tem trissomia do 21, as pessoas que sabem também, né? O Chico, meu mais velho. E falando desse teu exemplo. E foi bacana, porque ele tava ali na sala, daqui a pouco a irmã veio, pulou. Isso é uma atividade. Você trabalha, né? Elas buscam o movimento naturalmente. Criança que tá parada, você tem que olhar com mais atenção. Você fala, opa, tem alguma coisa aqui, deixa eu investigar. Mas nós, adultos, é muito mais fácil a gente se acomodar. E o que eu vejo, deixa eu seguir o roteiro para a gente não se perder. Como profissional de educação física, eu vejo com muito bons olhos a manifestação dos meus colegas de trabalho fazendo lives, atendimentos online. Eu tenho certeza que nesse momento o profissional de educação física é um dos profissionais mais contundentes nessa nossa nova rotina. Porém, nós estamos preparados para entrar numa live e seguir aqueles movimentos? Segurança, né, Kiki? Segurança, a gente tem que pensar, né? em segurança, porque, de novo, eu volto na tecla, não é o momento de ter um machucado. Então, assim, às vezes a gente pode pensar, pô, tô em casa, não tem nada para fazer, então vou começar o exercício. Mas, cara, há 15 anos você tá parado. Né? Quando você engravida, você quer começar a comer bem. Você comeu bem. Aí você começa faria uma avaliação com o educador físico, mas agora não. A dica que eu daria, comece com calma. Busque movimentos mais suaves, mais simples. Alongamento é bacana. Você começar com alongamento, você já estimula o seu corpo no começo de dia ou no final de noite para dormir melhor. Se manter nutrido, com bons alimentos, garantir um bom sono. Se você está se sentindo cansado, está fazendo home, tem mais tempo, mais flexibilidade, que eu acho que é a palavra do momento, descansa um pouco, brinca um pouco com o seu filho também. Então, a gente não precisa ter essa ânsia, cara, de agora você é um campeão no exercício, não. Então, por isso que eu falo, uma boa nutrição, bom sono, hidratação, muita hidratação. Eu tô aqui com o meu chazinho, chazinho natural, isso. Se a gente era sedentário antes desses novos tempos, começar com calma. E o que é começar com calma? Realmente procurar ou uma orientação de um profissional de educação física online, porque agora está todo mundo facilitando isso, está mais fácil, está mais acessível financeiramente, ou procurar seguir os profissionais com exercícios que encaixam para você. Não adianta ser um sedentário e fazer uma aula de treinamento funcional, seguir uma live super forte. Não dá. Né? Agora, aqui tinha uma outra pergunta, mas se eu treino sozinho, eu consigo fazer sozinho o meu treino? Consegue. Se você treina as habilidades como treinamento funcional, como pilates, como alongamento, ginástica, que você pode usar o seu peso corporal. E aí, de novo, você pode procurar profissionais que estão fazendo aulas em live ou que eu consultar um profissional para que ele faça um atendimento com você. Por quê? Qual a diferença de você assistir um vídeo gravado ou acompanhar uma live?
Tô falando, não tenho nada contra. Existem pessoas para todos. Todo mundo pode fazer. Mas uma pessoa que não está preparada. Num teleatendimento, um atendimento online, é tempo real. O professor enxerga você e orienta. Diminui muito a sua chance de fazer um exercício errado. Pode demorar mais tempo, pode ser confuso para começar. Eu não sei entrar no Zoom, não sei fazer WhatsApp, não sei fazer live. Mas isso, todo mundo está passando por isso. A maior parte das pessoas está passando por isso. Hoje mesmo eu fiz um atendimento com o pai e com um aluno com T21. A gente demorou uns 5 minutinhos para organizar tudo. Caía, voltava, não entrava. Onde que está o áudio? Onde está o som? Tudo bem. E tudo bem. Lembra que a palavra é flexibilidade. Tanto muscular quanto... aquele alongamento assim da noite, né? Não, sabe o que eu acho bacana? Às vezes, essa semana teve uma atividade da escola, né? E da atividade da minha de 4 anos. E a gente contou, a história era do João Pé de Feijão. E aí a gente desenhou um pé enorme e eles começaram a caminhar os 3. Primeiro veio o Chico, aí encaixou. Aí trabalhou a apreensão dele de mão. E aí eles foram andando e foram brincando do pé de feijão, caminhando e andando. E Ai, que delícia! Isso foi uma atividade, né? Isso foi uma atividade dentro da minha rotina, que são 3, 6, 4 e 2. Isso é bacana, né? Outro dia eu estava pulando numa música, numa atividade também do pedagógico da escola, que eu estou tentando fazer à tarde. Todo mundo bota o uniforme para entender que é o estudo. E eu fiquei pulando com eles uma música. Isso é legal também. A dica de botar o uniforme, pessoal, trocar a roupa, né, Kiki? Qualquer atividade que você vai fazer, a troca de roupa talvez seja uma forma de condicionar, né, o raciocínio das crianças. O que você acha disso? Eu acho excelente. Rotina. E até nosso raciocínio, não é, sei lá, não é porque tá todo mundo em casa que a gente vai trabalhar de pijama, né? Exatamente eu isso. Nos atendimentos online, eu passo até perfume, porque eu quero me sentir bem. Exatamente. Eu quero estar com a minha roupa bonita, eu quero estar me sentindo bem para dar uma boa aula. Uma das minhas missões é ser a professora que eu gostaria que a Ângela tivesse. Professora que eu gostaria de ter. Então, né, não é porque eu estou em casa que a gente vai se largar. E aqui também uma pergunta que eu achei bem legal. Se você pode utilizar materiais alternativos. Eu sou muito fã. Adoro. Sucata e tem um nome pequenininho que é material alternativo. Então, sim. Adoro. E como a gente vai fazer isso? Colocando em prática a nossa habilidade criativa. Enxergar um material, uma garrafa, encher essa garrafa de água, eu vou ter 1 litro. E usar essa garrafa como material. Então, assim, aí, mais uma vez, a orientação de um profissional pode ser um ponto inicial para você ter essa habilidade. Porque, ai, que lindo, então vou pegar o saco de feijão e vou fazer. Não, peraí, o saco de feijão ele pode rasgar no meio e espalhar feijão para todo lugar. Então, pega o saco de feijão e coloca em outro saquinho e Mas fecha. aí você vai trabalhar a pinça, ó, Kiki. O feijão caiu, você vai trabalhar a pinça. Pinça fina, né? Os filhos para trabalhar a motricidade fina. Exatamente. Então, sei lá, galão de 5 litros de Vênus, por exemplo, que tem aquele apoio, dá para fazer balanceios. Sim, tem muita coisa para fazer, porém, com segurança. E se é a dica que eu posso dar hoje para se manter em segurança, é um bom momento inicial, uma boa postura inicial, que é sempre girar o ombro para trás e colocar para baixo. Eu brinco que é puxar o zíper. Sabe quando você come aquela feijoada, tal, e aí você vai levantar? Então, puxa o abdômen para dentro, o assoalho pélvico e puxa. Trabalha o core. Entrou, acionou o core, isso mesmo. A partir daí, você está seguro. Corre menos algum risco de se machucar. Tem gente falando aqui na live que não para o dia inteiro porque corre atrás da criançada. Então, é o que eu falei, a criançada te põe para fazer exercício, né? E às vezes, aí entra uma coisa interessante. Por que a gente tem que orientar as crianças a fazerem exercício? Será que realmente precisa?
ou se a gente deixar algumas coisas para elas, elas conseguem fazer sozinhas. A gente não pode inibir também a criatividade delas de inventar uma brincadeira, um movimento. Ela não precisa entrar naquele momento. A OMS ela pede 60 minutos de atividade física vigorosa para crianças até 18 anos, considerado 18 anos, e para adultos, 30 minutos diários, atividade vigorosa. Então, Nossa, OMS, porque o sedentarismo é o que mais é o quarto fator de morte fator no mundo de morte, até hoje, por enquanto. E então, assim, se você coloca a criança para brincar e vai dando alguns elementos para ela brincar, de repente você não precisa ficar o tempo inteiro em cima. Se você fizer uma atividade dirigida por dia, que você divida em meia hora de atividade física vigorosa, já está bacana. E você pode colocar aos pouquinhos isso na rotininha dela, na nova rotina. E pode ser um momento que você já coloque dentro desse quebra-cabeça maluco o seu momento de pai e mãe de relaxar um pouco do trabalho, de fazer um exercício bacana, junto. Então, a gente está nesse exercício agora, eu vejo, de encaixar as funções e as rotinas. Por isso que eu falo que, repito, que não é para ter essa ansiedade de, meu Deus, eu quero minha rotina. Rotina é segurança para adulto e para criança. Mas a gente está fazendo um momento que a gente ainda está meio flutuando. Então, que dá tempo ainda, não precisa ficar tão preocupado. Vai acontecer, cada família vai entrar na sua rotina de um modo ou de outro. E se não conseguir, chama um profissional, um psicólogo para acalmar as pessoas, as mentes, faz uma meditação, liga para o pastor, para o padre, liga para um amigo, chama um profissional de educação para, de repente, fazer uma planilhar essa atividade, te dar um treino básico para você seguir. Conversa com a físio, com a TO, que pode fazer, mas lembrando que você não é um profissional, você vai estar ali nesse momento oferecendo uma opção, né? A gente teve a gente teve uma live na sexta, a gente começou primeiro com o Dr. Guilherme, depois a gente teve uma live com a Adriana, psicóloga, que também falaram, né? A Adriana falou muito dessa rotina, hoje a gente trabalhando, né, o corpo em movimento. Essa semana eu fui ajeitar a brinquedoteca da criançada com a babá. E aí eu achei muitos elementos que o Chico. Eu trabalhava muito com o Chico quando ele era muito pequenininho pela hipotonia. E me recordou. Foi uma recordação tão doce. Tão E tão gostoso. bacana um exemplo de como trabalhar. A minha pequenininha de 2 anos pegou aqueles elementos, o bichinho redondinho, uma bolinha que eu trabalhava aqui, e ela começou a brincar com o irmão. Aquilo foi Você tão achou uma arca gostoso. do tesouro. Oi? Você achou uma arca do tesouro. Achei, e aí eu lembrava do Chico depois da cirurgia, da cirurgia cardíaca, e eu lembrava dos movimentos, e a Antônia olhava para o espelhinho, olhava para ele, com aquele brinquedinho que eu fazia, o que eu podia em casa, né, para a gente trabalhar. Aquilo foi tão emocionante, me trouxe uma doçura nesse momento que a gente está vivendo, tão gostosa, e eles estavam brincando. Era uma atividade ali. E me trouxe uma recordação, e isso é gostoso, né, também. A É Thaís, positivo, né? a Enfim. fisioterapeuta Thaís, do Crescer Down, ela fez um comentário essa semana no stories dela que me tocou demais. Que, assim, quando tudo isso passar, ela falou, não se lembra exatamente as palavras, mas quando tudo isso passar, a gente vai ter essa lembrança. O que a gente vai querer lembrar? Que foi difícil, que, meu Deus, muitas pessoas que foram, a economia quebrou. Talvez nós, como adultos, levemos lembranças horríveis disso. Mas o que a gente vai querer que as nossas crianças levem? O que elas vão lembrar? Que leram um livro com o pai, que rolaram no tapete com a mãe, que brincou com o irmão, que puxou o rabo do cachorro, o cachorro mordeu, sei lá, alguma coisa assim. Fez bastante coisa calórica. Então, a gente tem que criar essas boas lembranças também. E eu acredito muito que o movimento traz boas recordações. Porque o movimento de abraçar, o movimento de jogar para cima, o movimento de correr para lá e para cá, sabe?
movimento de abrir uma garrafa, pegar uma tampinha, colocar lá no fim do corredor para a criança correr, pegar e trazer a tampinha para você. Vamos, né? Vamos trabalhar a nossa criatividade nesse momento. O Fernando... Pensar nas crianças para terem boas recordações disso. Sinapses, formações, né? A primeira infância, então, ela é tão importante. Plasticidade cerebral. Eu tenho conversado com as mães do colégio das crianças e eu falo, gente, não estou conseguindo encaixar a rotina. A criança está aprendendo, porque eu aprendi com o filho, que também o primeiro nasceu com T21, e eu aprendi. Então, assim, o que é que a gente quer levar e o corpo fala. E é o que a gente trouxe nessa live, o corpo em movimento. Não especificamente a educação física, né, Kiki? Mas o corpo em movimento dentro da família, né? É muito lindo ver isso. O Fernando deu aqui, falou que nessa época a gente consome mais calorias, né? E qual a orientação para manter as crianças? Acho que a gente já respondeu, né? Essas brincadeiras diárias aí, elas vão consumindo as calorias e trazendo outras construções, né, Fernando? Uma pergunta aqui que ele colocou, hein? Agora é o momento da gente se guardar e preservar, realmente. Eu vejo muitas pessoas falando, nossa, eu estou comendo muita besteira, tal. Eu acho que faz parte desse primeiro momento, a gente ficar meio, sem saber o que fazer, um pânico meio velado, uma coisa meio, nossa, estou de férias, mas tudo vai se encaixando. E aí, no momento que encaixar, se a gente ainda tiver guardado e começar a em palavras chulas, o bicho pegar, aí sim o movimento vai ser mais importante ainda para melhorar o astral. Tem gente aqui perguntando qual a importância da mãe, né? Da mamãe de uma criança incentivar o filho nas atividades físicas. E eu queria trazer um tema que ontem foi o dia de conscientização do autismo, né? Algumas mães aí também, como incentivar em alguns casos também. E aí eu queria abrir um pouco mais agora para um cunho da deficiência. E aí, enfim, a gente tem, né, o autismo com alguns graus, a deficiência intelectual, com uma síndrome de Down, às vezes também uma paralisia cerebral. Como a mãe pode incentivar com a segurança, como você falou. Lembrando que muitas das mães não são fisioterapeutas, nem TO, e a gente está tentando suprir isso com auxílio, com a rede, né, de apoio. Mas qual a importância da mãe incentivar? Uma pergunta aqui, acho que da Thelma. Não sei se é a Thelma, desculpa, que está com o Tzinho aqui iniciando. Então, como que você sugere? Eu acredito que não é só a mãe que tem que incentivar. Gostei. É a rede familiar. A família, só se a família for feita de mãe e filho. Mas se a família for feita de outros membros, outras pessoas, é o momento da família se acolher e prestar atenção uns nos outros. E é o momento dessa família estreitar o laço com o profissional que atende. Não é a família que tem que tirar de uma cartola essas atividades. Tem muita mãe que faz isso, eu fico boba de ver como que elas vão atrás. Mas é o momento dela estreitar esse laço profissional mesmo. Ligar, perguntar, me ajuda. Bacana. Né? Porque às vezes ela pode colocar uma atividade que talvez ela pense que seja coerente, mas ela está queimando etapas, ela está numa etapa além, ou ela voltou uma etapa atrás. Porque a mãe, não sendo da área da saúde, ela não necessariamente precisa ser expert em desenvolvimento infantil, ainda mais se tiver alguma questão nessa criança. Então, é realmente o momento de estreitar os laços e perguntar. Essas semanas, por exemplo, que eu fiquei mais afastada, quem acompanha lá o Ampliar, a biblioteca, viu que eu não postei nada, que eu estava quietinha. Só estava começando essa parte mesmo de me empoderar, de me acalmar. Mas agora a gente vai começar de novo a colocar conteúdo e estou aberta para quem precisar de ajuda para essas questões, pode me procurar. Eu acho que esse momento que a gente tem, né, que entrelaçar, estreitar, fazer rede, como está falando o querido
doutor Fábio, porque agora, gente, é uma questão humanitária, somos nós. Temos que nos Exatamente. ajudar. Não, eu acho o que e eu posso falar, muitas pessoas me perguntam, Thaísa, como você está fazendo com o Chico e com as Marias? Eu estou estreitando, né? O Chico está com 6 anos agora, e enfim, já são alguns anos com a rede de apoio, e eu tenho estreitado, a gente tem, mas elas têm falado muito assim, não estressa ele. Eu estou focando nesse ano, que é o ano de alfabetização dele, no letramento importante, na matemática e no português. Mas, por exemplo, ontem e hoje ele não quis fazer o pedagógico, só fez um teleatendimento da aula de música com o Rodolfo. Enfim, então eu estou tentando e criar, como eu citei mas antes na live. Hoje ele passou o pano na casa, trabalhou o movimento, fizemos o pé de feijão, cantamos. Isso é. Outro dia ele chegou para mim e falou: mamãe, não aguento mais isso. Alguém ligou do FaceTime. Ele já não aguentava também a Isso. tela. Ele já estava irritado. Isso também Você vê, cansa. as crianças, elas procuram alternativas. Exatamente. E voltando no caso da mãe, hoje os profissionais, eles estão trabalhando em rede. O fono conversa com a TO, conversa com a física, conversa com o profissional de educação física, que conversa com a professora. Se não existir essa rede, fuja desse profissional. Se ele não for desse tipo de profissional que quer entender e conversar com a família, não é legal. Vá para outro. Você está certíssima. Aqui em casa a rede super se fala. A rede é entrelaçada. Absurdamente assim, entrelaçada. E hoje também não existe mais essa de concorrência entre profissionais. Perfeito. Existe caminhar lado a lado. Existe pegar um telefone, me ajuda com essa questão, estou com um aluno aqui, o que você acha? E é diferente de não saber nada e querer aplicar. É caminhar junto, estudar, se manter inteirado, conversar com a família e caminhar junto. Eu acho Então, essa perguntou isso, liga para o profissional. Não se sinta sobrecarregado. Você não precisa ter esse peso em você. Olha, a cobrança é muito negativa. A gente já está se cobrando uma nova rotina. Entrou uma pergunta, deixa eu baixar aqui. Aqui, ó, estando em casa, estou mais sedentário. Pode indicar alguns exercícios que possam ser realizados no espaço pequeno? Poxa, então, é aquilo que eu falei antes. Volto a dizer, cada pessoa tem seu histórico nutricional, esportivo, de saúde, suas necessidades específicas. Então, um bom profissional, ele vai ter assim, eu tenho 5 pacientes, eu tenho 5 treinos, eu tenho 5 atendimentos para fazer. Não dá para ser para todo mundo. Então, é muito complicado isso. Eu não... Sim. Exercícios existem. Estão seguros para você? Né? É como o Pilates, treinamento. Você pode sentar na frente de uma live e repetir dentro dos seus limites e devagar. Mas um teleatendimento, o profissional consegue te organizar, te corrigir e fazer uma execução melhor, com mais segurança e rendendo muito mais. Mas é possível sim, pequenos espaços, eu adoro. Haja criatividade, né, Kiki? Né? A gente trabalha a criatividade, né? Você trabalha a criatividade, né? Nesse caso, você está trazendo a tua criatividade, trazendo a criança interior. Você traz a criança interior. É aquilo assim, ó, por exemplo, o que eu posso fazer com um cabo um cabo de carregar celular? Muita coisa. Eu posso colocar no chão e pular de um lado para o outro. Eu posso caminhar em cima dele. Eu posso levantar e fazer exercícios de mobilidade articular, por exemplo. E se eu estou fazendo um home office, como que eu posso me manter mais ocupado? Gente, nem todo mundo tem uma estrutura ergonômica para trabalhar em casa. A maioria das pessoas que eu conheço está sentada na sala, na mesa de jantar, ou na cozinha, ou enfiado dentro de um armário, para os filhos não irem. Né? Foi ótimo. E aí, as costas não vão aguentar mesmo, vai machucar o Foi ombro. ótimo. Então, uma dica que a gente dá sempre, coloca lá um timer no celular, cada 50 minutos,
performance, para não ficar chateado, não ficar triste, dar aquela oxigenação no cérebro e se manter mais ativo. E na hora de dormir, é aquela coisa, vai reduzindo a luz, come menos, sem tantos condimentos, vai pondo Vai musiquinha. baixando, né? Dando um slowdown. E que exercícios são legais? Não sei, porque cada um é cada um. Tem gente que gosta de fazer yoga de manhã, tem gente que gosta de fazer à noite. Tem gente que gosta de fazer musculação forte à noite e vai e dorme super bem. Se eu fizer um exercício muito forte à noite, eu não consigo dormir. Às vezes, até uma respiração mais forte do yoga me acende. Então, aí que tá. Eu respeito muito as especificidades pessoais, individuais de cada um. Então, não posso sair falando o que é bom. Cada um tem que encontrar. O que a gente sabe é que linhas gerais para acordar são exercícios mais vigorosos e para relaxar, exercícios de respiração, alongamento. A Sandra colocou aqui que a pandemia está trazendo uma oportunidade para muitos pais exercerem seu papel e se redescobrirem quão rico é esse novo convívio. E eu complemento, Sandra, sua colocação linda, que a gente está redescobrindo uma criança interior, nós adultos, que às vezes no dia a dia e na correria são perdidas. Eu acho que essa criança anterior, interior nossa, trazendo para o nosso tema corpo e movimento, ela pode acender e trazer até novas descobertas para a gente. Né? Novas... E o convívio também vai trazer novas descobertas, né? Sempre pensando em se manter ativo e estando bem com a alimentação, que eu também super defendo. Vamos ter a live com a Marcela, do Papinhas Fora de Série, que é para a gente falar disso. Aí, ó. Então, a gente está também trazendo conteúdos que se ligam. Então, eu queria falar que a gente vai se redescobrir aqui. A gente vai se redescobrir. Muita gente vai se redescobrir no seu convívio individual e no coletivo. Eu acho que isso vai ser uma redescoberta para todos. Para todos. Eu tenho visto com as famílias que as crianças estão eufóricas com os pais em casa. Para elas parece que é assim, sabe, final de semana, semana inteira. Parque, é o parque de diversão. Nossa, pai não via nunca, agora tá aqui perto. Pô, ao invés assim, vamos ter um pouco mais também de flexibilidade de novo, de paciência. Ao invés de se irritar com aquela criança que quer ficar com você, né? Pô, é seu filho, eu te amo, ele quer ficar com você, tá feliz, mas você tem que trabalhar. Acha um meio termo. Agora, quebra. Voltou? Voltei. Kiki, tá me ouvindo? Deu uma... Eu Muita tô gente... super bem. Eu tô agora, voltei. Agora você voltou. Peço desculpa, muita gente também, né, navegando. Às vezes dá essa interrupção, acho normal. Muita gente gerando conteúdo. Muita gente aqui agradecendo, viu? As dicas, tá, Kiki? Dizendo que tá sendo tudo super bem colocado, que o trabalho em conjunto, Carlinha tá falando, família, com a família é muito importante, que a rede, pessoal da Rede Orienta, obrigada aí, que a rede deve ser sempre ampla, super defendo isso, a rede tem que estar entrelaçada, falo isso com a Mônica, do Instituto Empatiar, e querida, fazendo acolhimento, que a gente tem que sempre se entrelaçar, principalmente no momento do acolhimento, né, Kiki? Trazendo esse momento aí à tona, né? Pessoal aqui falando família e profissionais sempre juntos. Tô lendo um pouquinho aqui. Assim, começa do núcleo, um acolher o outro, e aí os profissionais acolherem a família, e um protege o outro. Aquele núcleo, né? Aquele primeiro núcleo, né? Nós estamos num momento diferenciado que a gente nunca passou como humanos. A gente vai se reinventar agora. E Essa é a melhor... possibilidades surgir disso? Com certeza, essa é a melhor palavra, rede, né? Se cobrar menos, o pessoal Rede Orienta, se cobrar menos, né?
vamos se cobrar menos, né? Porque tudo passa. Essa é a grande verdade. Tudo passa. Tudo E passa. conforme eu amo essa frase, um passo por vez e passos alegres valem por três. E a superpoder que a gente por dia é um pouquinho por dia. Então a gente está numa oportunidade de recomeçar muitas coisas e de rever novos conceitos. É um momento de aprendizado muito mais. Sempre tem o mas para quem quiser, para quem se abrir para o novo e para o inusitado. Quebra de paradigmas, E né? aí Novo, entra o movimento de A novo. mudança te recria. Contemplido, Entra o movimento de novo. né? Desculpa, E assim, eu chamei a gente, Thelma, mas a Thelma... Olha o movimento. Eu me movimento também, olha lá, ó. A gente podia fazer uma live, é dançar. pediram aqui, ó, O que pediram? uma live de alongamento. Pediram uma live, citaram aqui no celular, uma live de alongamento. Eu tô um pouco tímida para isso. Eu vou querer, antes de começar a live, eu vou querer saber se você tem bursite, se tem algum músculo Fazendo a... machucado, se você tem alguma escoliose. E aí eu começo a live. Pode ser assim? Pode. Eu chamei a Thelma e a Terezinha Salamanca. Perdão, querida. Kiki, ainda falando no apoio e incentivo Terezinha. da mãe. A se identifica mais? Terezinha, que eu chamei de Thelma. Obrigada. Pergunta da Terezinha. Se existe algum movimento, algum exercício Pode que a criança repetir, se por identifica favor? mais para estar fazendo com os pais? Falando no É o apoio e exercício, incentivo é o da mãe. movimento livre. Livre? O exercício livre? Desculpa. Eu não entendi. O movimento que a criança mais se identifica com a mãe para fazer com a mãe? Vou ler para você. Kiki, ainda falando no apoio e incentivo da mãe e dos pais, existe alguns tipos de exercícios que a criança se identifica mais? É o exercício livre brincar. Deixa ela levar o brinquedo, conduzir. Ela vai se achar o máximo. Ela vai se sentir responsável, vai se sentir extraordinária. Apresenta alguma coisa para ela e deixa ela começar a brincar e você entra na brincadeira com ela. E a leitura é mágica. Você pode contar uma história e depois brincar daquela história, representar em teatro. É aquela brincadeira que você falou, que você viu uma história de escalar com o João do Chico, pé de como que era? feijão. João do pé de feijão. João Pé de Feijão, ele leu o João Pé de Feijão e depois foi brincar de escalar. Então, esses movimentos criam laços entre a criança e o adulto, no caso aí a família. E assim, tudo que a criança se sente protagonista, ela vai amar. Então, talvez também seja uma ótima oportunidade de fazer isso. Lembrando lá que eu falei lá atrás, a citação da Thaís do Crescer Down, que as crianças vão levar o quê dessa época de isolamento? Vão levar lembranças de um pai nervoso, uma família irritada ou de momentos bons que a família construiu, né? Então, Isso é vai fazer uma diferença reflexão. lá na frente, né, Kiki? Isso faz toda uma Lá na diferença frente. nesse ser humano que a gente está criando, né? Algumas famílias com crianças com deficiência, elas estão um pouco angustiadas porque estão parando terapias, né? Não estou conseguindo levar e parei. Mas esse é o momento de realmente se manter seguro. Não vai ter perda, não vai ter dano. Depois a gente corre atrás. O momento realmente é da gente ficar junto, guardar. É importante elas falarem sobre sentimento, sobre o que elas estão sentindo,
sair correndo na escola, se rasgar inteira a roupa, rolar na grama, abraçar os amigos? Será que essa não vai ser a disciplina do amor é mais importante do que qualquer uma outra disciplina que esteja perdendo? Exatamente. A Né? Joyce Só até que aqui aí entra o falou. movimento sempre. A Joyce aqui. Joyce, querida, Joyce Fideli. Temos a hora da dança maluca, todos os dias. Música bem animada, todo mundo se movimenta e diminui a ansiedade. Eu trabalho muita música também aqui em casa. Maravilhoso. Música, dança. A música é o que nos move, gente. A música leva todo mundo a A dança saltar. maluca, foi a dica. A Uma dança música maluca. mais, A uma dança música maluca. mais. Eu acho que eu vou colocar aqui em casa o momento da música maluca também. Gostou? Joyce Sibeli, Eu querida, deu a dica. maluca gosta de funk. Ela tem 15 anos, tem que ter 21 e chegou do Rio de Janeiro. Aí eu combinei com ela que eu vou dar aula e no final ela vai me ensinar a dançar funk. Então a gente já fez o nosso Oh, meu Deus combinado. do Acho que céu. essa vai ser a hora da música maluca. Voltamos? Voltamos aqui. O pessoal está Então, dando uhum. parabéns, tá parabenizando a postura de que, né, profissional, ninguém, né, a Sandra colocou, parabéns pela postura profissional. Ninguém, alguém é sozinho, né? Então, acho que falando dessa questão, né, do Nunca. profissionalismo, ninguém é alguém sozinho. Bacana, né? E te E é tão parabenizando. a troca, A troca é desde um a melhor, idoso com uma criança, o idoso com a criança e a criança né? com o idoso, né? Todo mundo troca. Qualquer idade tem troca, né? Infelizmente, essas Hoje em duas dia não dá, pontas né? estão separadas. Mas assim que a gente puder, a gente vai colocar todo mundo juntinho de novo. Um dia de Que é cada muito vez, lindo. né? Um dia de Um cada vez. passo por vez, passos alegres valem por três. Diminuir a ansiedade, pensar que é um momento, que por mais que doa, que mais que demore, vai passar. E estamos entrando numa nova era, provavelmente. O que passou hoje já é diferente do ontem, amanhã é Com certeza, diferente de com certeza. vida. É só a gente ter um pouco de maturidade e falar, poxa vida, é assim? Então, vamos lá. Flexibilidade. 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 Vai querer contar para os nossos netos quando a gente estiver lá na frente sobre esses dias, né? Exatamente. O pessoal tá dando a dica também, ler é sempre bom, né? Teve gente que entrou, foi Ler pegar é filhote. ótimo. Eu acho que vai fazer um clube de leitura. Eu tenho muitos livros infantis para a biblioteca, estão guardados e não vejo a hora de ter uma próxima biblioteca itinerante do Amigos da Angel, Bia, Vamos para a fazer um gente grande reunir. abração aqui, Kia. Um grande E já vou abração. fazer um monte de brincadeira, festa. Vamos fazer um grande abração Então, aqui. aqui tem mais um Um grande grande abraço. abração, abraçar a Grande árvore. abraço. Ah, abraçar a árvore. Tem gente perguntando sobre o que. Vê se você viu essa pergunta. A importância que está fazendo uma pesquisa importante sobre crianças PCDs. Queria ouvir a respeito. Quem Colocaram falou isso? O Rogaciano. Roga, o Rogaciano Rogaciano. Pinheiro. Exatamente, ele mesmo. O ele é meu amigo da faculdade, da pós-graduação em esportes e atividades físicas inclusivas para pessoas com deficiência. Está no E ele forno. hoje de como que é a relação do profissional com os pais. Eu acho que é o que a gente tem falado.
ser feliz, e vai ser acolhido, e vai Voltou. Kiki deu uma ser caída. respeitado. Você tinha dado Ixi, uma... eu falei nenhum. Eu aqui perdi, gente. Desculpa. Não sei se foi a conexão da Kiki ou se, perdão. Eu acho que tinha dado uma trava. Eu não tô vendo nenhuma pergunta. Eu não tô vendo nada, então eu não sei te dizer. Agora Mas voltou. eu repito, Repete, estão pedindo para você repetir, Kiki, por favor. assim, como profissional, é nossa obrigação, nosso dever acolher não só a criança, é a família, é o núcleo familiar. E não é só acolher, é respeitar. Então, em muitos casos, se a gente acha que o caminho A é o melhor para a criança, mas a família não está preparada para seguir aquele caminho, ou não quer, tem que respeitar. E quanto mais você tiver acesso a esse núcleo familiar e a outros terapeutas que acompanham escola, você consegue, como profissional, acolher melhor ainda, mais ainda, e fazer o necessário. Referiu sobre os limites e os favorecimentos para a prática de atividade física impostos pelos pais para crianças com T21. Até onde a família bloqueia ou facilita o acesso acesso à atividade física. A pesquisa que eu estou fazendo, em breve vai estar aí para todo mundo ler e para contribuir para todo mundo. Delícia, que gostoso. Valeu, Rogaciane. Que bacana. A gente está Feliz que chegando, colegas estamos travando um pouco. estejam falando. A gente está dando, estamos chegando a minha 4 conexão... minutinhos. Depois a gente pode abrir uma live. Tá me vendo? Aqui acho que voltou. Acho que o pessoal conseguiu. Voltou, tinha dado uma pausada. Queria que você fechasse com aquela poesia. Queria falar que eu estou muito feliz, mesmo a gente tendo essas questões. Nosso olhar, eu como fundadora, começamos agora nesse momento com lives. Estamos deixando disponível, estamos com alguns nomes já aí na sequência. Mas a gente deixa o nosso canal aberto, né, que sempre falando de rede, sempre falei isso, para a gente jogar tudo que a gente puder, se entrelaçar e poder fazer esse caminho junto. Eu acho que a sociedade tem que ter uma quebra desse muro invisível do que é a deficiência intelectual. Essa questão de nomenclatura famílias típicas e atípicas tem que se unir e o momento mostra isso. Então, a gente tem que estar sempre entrelaçado. Vai estar tão natural que ninguém vai se referir a mais nada, só a grande diversidade humana. Sem rótulo. Sem rótulo. Nada. Queria te pedir para você falar a poesia que eu achei tão linda e tão cabível. Eu tenho um vínculo muito grande com a leitura, né? A leitura me levou a muitos lugares e minha mãe declama poesias maravilhosamente bem, eu nem chego aos pés dela. Mas tem uma poesia que ela me toca muito e que ela tem muito a ver com o momento que nós passamos e eu gostaria de compartilhar com vocês. Por favor. Eu vou ler a paciência para virar um pouquinho para eu poder ler, que eu não sei decorar. A poesia se chama Não Te Rendas. Não te rendas, ainda estás a tempo de alcançar e começar de novo. Aceitar as tuas sombras, enterrar os teus medos, largar o lastro, retomar o voo. Não te rendas que a vida é isso, continuar a viagem, perseguir os teus sonhos, tempos, tapar o céu. Não te rendas, por favor, não cedas, ainda que o frio queime, ainda que o medo morda, ainda que o sol se esconda e se calhe o vento, ainda há fogo na tua alma, teus sonhos, tua, e teu é também o desejo.